Fala, meu pequeno gafanhoto, professor Maico aqui está no Praticando Matemática, o seu canal de matemática para a prova da ESA. E vamos conversar um pouquinho, cara, sobre a questão de matemática mais difícil da história da ESA. Esse posto era da questão do Ziluf, né, a tradicional questão do Ziluf, do fuzil, BBB. E aí, cara, o que acontece? A prova da ESA, que eu estou fazendo esse vídeo logo após a prova de 2024, que foi a prova histórica, né? A mais difícil da história de matemática da ESA, tiveram questões com nível bem acima. E eu fiquei em dúvida de escolher qual era a questão mais difícil. Essa que é a realidade. Então, eu quero que você me ajude. Eu vou fazer aqui as duas mais difíceis, na minha opinião, e você fala aqui nos comentários qual delas duas você achou a mais complicada, beleza? Mas, na minha opinião, não vai fugir entre essas duas aqui. A primeira questão é essa aqui, de combinatória, e a outra questão é a de binômio. Para mim, essas são as duas questões mais difíceis da prova e, consequentemente, as mais difíceis, talvez, da história da ESA. Se você acha que em alguma questão dessa prova chega a ser mais difícil que alguma dessas, comenta aqui, beleza? Então vamos para essa questão aqui de combinatória, que era o lance de uma interpretação bem complexa e rebuscada, e o que deu o terror para a galera ali foi o glorioso símbolo do somatório, né? Esse símbolo do somatório que bugou muita gente, que dependendo como é que era o cara, se ele entendeu o princípio ali da questão, o somatório ele podia talvez ali deixar de ralo que ele conseguiria acertar. Mas vamos lá. O que acontece? A questão diz o seguinte, ó. O batalhão de comandos e serviços da ESA é composto por N homens e M mulheres. Cadê? Formado, acionado por uma operação que foi cortada ali o print, né? No centro da cidade de Três Corações. O comandante do batalhão deve formar um grupamento com R militares, tá legal? Onde esse R pode ser menor ou igual a N, beleza? Pode ser até igual a N, ou seja, esse grupamento pode ser só com homem e R menor ou igual que M, tranquilo? Ou seja, o R tem que ser menor ou pode ser até igual ao número de mulheres, tranquilo? Dessa brincadeira aqui, ele está falando então que o grupamento, ó, só de ser grupo, já te dá a ideia de combinação. Tá legal? Só de ser grupo já te dá a ideia de combinação. O número de grupamentos que podem ser formados é dado por. Cara, preste atenção. Se eu tenho ali N homens e eu preciso fazer uma escolha de uma quantidade, beleza? Para formar o grupo. Então, desses N homens, eu escolho uma quantidade K. De quantas maneiras eu posso fazer isso? É como se você tivesse de 10 militares homens, quantos grupos de homens eu posso formar, beleza? Então, é uma variação muito hard daquele tipo de questão. Ó. Ah, eu tenho 20 militares no total, eu preciso escolher 3 homens, belezinha, e 4 mulheres para formar um grupo de 7 pessoas. Perfeito? Só que são 10 homens e 10 mulheres. De quantas maneiras eu posso formar isso? Ficaria a combinação de 10, 3 a 3, que é de quantas maneiras você vai escolher os homens, vezes combinação de 10, 4 a 4, que é de quantas maneiras você pode formar um grupo das mulheres. Uma coisa e a outra multiplica, por isso que você tem aqui ó, duas combinações em todas as alternativas, que é o número, está em notação de binomial, né? Então, duas multiplicações em cada alternativa, tranquilo? E o somatório, eu já vou te explicar o porquê, mas imagina esse exemplo que eu acabei de explicar na sua cabeça. Então, agora troca os valores e só trabalha com letra. Se eu tenho ali N homens, eu preciso escolher uma quantidade K, perfeito? Então, fica uma combinação de N, K, K, perfeito? Vezes, por que vezes? Porque agora eu vou escolher as mulheres. E aí, quantas mulheres eu tenho no total? M. Perfeito? M. E aí, o que acontece? Eu tenho R militares no total. Eu tenho um total de R militares. Se eu escolhi K para fazer o grupamento da parte dos homens, quanto que vai sobrar para eu escolher as mulheres? De R militares. Então, eu tenho R, que é o total, menos a quantidade K escolhida. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Por quê? Porque aqui, ó, a escolha dos homens e a escolha, a quantidade de mulheres, juntos, tem que dar o total de militares escolhidos, cara. E quantos militares vão ser escolhidos no total? R militares. Tudo bem? Então você tem R militares para ser escolhido, onde ele vai separar numa quantidade K, que ele escolhe de homens, e o que sobra é a quantidade de mulheres que ele vai ter que escolher. Beleza? Com essa ideia que já não é muito simples,
você conseguir encontrar ali, ó, que é NKK, M, R menos K. Tá vendo? Ó? NKK só tem essa para você marcar, que no caso aqui é essa alternativa aqui. Mas, Maico, por que tem aquele somatório do capiroto ali para perturbar o juízo? Então, o somatório do capiroto é para o seguinte: o que vai ser o somatório, né? O somatório, ele vai falando aí, ó, somatório de K igual a 0 até R. Então, você vai trocar. Então, ó, se o K for igual a 0, então você ficaria assim, ó, combinação de N0 a 0 vezes M, R menos 0 e tal. Só que é por casos, né? Então, o K sendo 0, dá um caso. O K sendo 1, dá outro caso. O K sendo 2, dá outro caso. E aí vai embora. Quantos casos você tem nessa brincadeira? Cara, ele indo do 0 e no máximo que ele pode chegar é a quantidade R de militares. Tudo bem? Até porque, ó, ele pode ser 0? Pode, porque ele não falou que o grupamento necessariamente não precisa ser só de homens ou só de mulheres. Ele quer formar um grupamento com R militares. Tá legal? Onde esse R pode ser igual o número de homens e igual ao número de mulheres. Perfeito? Então, o somatório, ele é justamente o que? Ele está simbolizando a soma de todos os casos que você tem, com esse K indo do 0, se ele for 1, se ele for 2, se ele for 3, e assim sucessivamente. Perfeito? E aí, somando todos esses casos, você chega com isso. Dificuldade dessa questão: interpretação, notação, beleza? Que deixa a questão num nível muito hard, na minha opinião. Então, por isso que fica ali a gloriosa, aqui no caso é A, B, C, D. A gloriosa letra D é uma questão difícil de interpretar, totalmente algébrica, então ela colocou várias coisas aqui que dificultariam a vida do aluno. Então, eu achei essa questão aqui ela bem chatinha, bem complicada de ser feito. Mas ficou também aqui no meu radar essa questão do binômio como sendo uma das mais difíceis. Por isso que eu falei, comenta qual foi que você achou mais difícil. Na minha opinião, essas duas aí são as mais difíceis da história. Se foi a 4 ou a 11, aí você me diz. Qual é o lance dessa questão de binômio? Ó, sejam A pertencente aos inteiros e N pertencente aos naturais. Sabendo que o desenvolvimento de x mais A elevado a N, o terceiro termo é igual a 60x a quarta. Então, ó, o T3, o termo 3, é igual a 60x a quarta. E a soma de todos os números binomiais é igual a 64. Marque a alternativa que tem o valor de A ao quadrado mais 2n. Aonde é a dificuldade dessa questão, na minha opinião? Talvez alguns não tenham tido dificuldade, mas outros, né, na verdade, boa parte teve dificuldade, porque é binômio de Newton, né? E ela não é uma questão de binômio de Newton clássica. Quando eu parei para ver essa questão, eu falei assim, cara, nem na SpaceX eu lembro de ter caído uma questão de binômio de Newton nessa pegada assim, cara, com essa jogadinha fora da curva. Normalmente as questões de binômio de Newton são bem quadradas, né? Você não consegue inventar muita ideia, é uma matéria de uma fórmula só. Mas o grande lance da sagacidade, na minha opinião, é quando ele fala que o soma de todos os números binomiais é igual a 64. Tanto que na correção ao vivo, cara, eu lendo ali no calor da emoção, eu fiz como se fosse soma dos coeficientes. E aí eu fiz, achei outro gabarito, marquei 13, papapá, fiz aquilo de novo. Falei, mas peraí. Aí fiz aqui uma prova enquanto estavam os outros professores resolvendo. Fiz aqui meio que um teste aqui. Aí fiz a combinação, a gente vai fazer a conta, você vai entender ali a combinação que eu tô falando. E aí eu achei que o valor não poderia ser, porque não atenderia a primeira condição. Fiquei quebrando a cabeça e depois eu li de novo com calma. E eu falei, mané, ele tá falando número binomial. Ele não falando coeficiente. Parece que as duas coisas são as mesmas coisas, mas não é. Quando fala de números binomiais, é a soma dos elementos do triângulo de Pascal, ali da linha do triângulo de Pascal. Então, quando fala de números binomiais, soma do binomial é você pegar 2 elevado a n e igualar o valor, que é 64, que é a soma dos elementos de uma linha do triângulo de Pascal. Soma dos coeficientes, você troca as variáveis. Ali, no caso, trocaria o x por 1. Você troca as variáveis por 1. O A não, porque o A é o número inteiro que ele falou na questão. Então, ficaria aqui, ó, 2 elevado a n igual a 64. Daqui, eu acho que 2 elevado a n é igual a 2 à sexta. E aí, como as bases são iguais, os expoentes também, eu acho que o meu n é igual a 6. Perfeito? Com o n igual a 6, aí eu jogo na fórmula do termo geral do binômio, que é o quê? T de P mais 1 é igual a combinação de n, P a P, vezes A elevado a n menos P, e aqui B elevado a P. Tranquilo? Show? Lembrando
usando o binômio assim, né? A mais B elevado a N. Então, primeira coisa, o P, ele vai valer quanto ali? Ele vai valer 2. Por quê? Porque é T de P mais 1 na fórmula. Então, se eu estou com 3 aqui, então P mais 1 é igual a 3. Então, o P é igual a 3 menos 1. Então, o P vale 2. Então, o P é sempre anterior ao termo que ele está te dando. Então, T3, termo 3, o P é 2. Termo 10, o P é 9. Tranquilo? Então, fica a combinação de N, que é 6, 2 a 2, vezes o A. Quem é o A? O A é X, que é o primeiro termo ali. De 6 menos 2, vezes o B. Quem é o B? O A, elevado a P, que é o quê? A ao quadrado. Só que isso aqui, que é o desenvolvimento do termo, aplicando o termo 3 no termo geral do binômio, te dá 60x à quarta. Beleza? Se eu arrumar aqui, fica a combinação 6, 2 a 2, vezes a ao quadrado, vezes x à quarta, é igual a 60x à quarta. Observa comigo que o x à quarta já está aqui, então todo esse pedaço aqui só pode ser igual a quanto? A 60. Tudo bem? Desenvolve a combinação. Vamos desenvolver a combinação? Combinação de 6, 2 a 2 é 6 fatorial dividido por 2 fatorial e 6 menos 2, que é 4 fatorial. Tudo isso vezes o A ao quadrado. Isso tem que ser igual a 60. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 2 fatorial, que é 2. E aqui 4 fatorial vezes o A ao quadrado. Tudo isso igual a quanto? 60. 4 fatorial vai com 4 fatorial. 6 com 2 vai simplificar, vai dar 3. 3 vezes 5 vai me dar 15. Então, 15 ao quadrado é igual a 60. A ao quadrado é igual a 60, e aí vai o 15 dividindo. A ao quadrado vai ser igual a quanto? 4. Conclusão, o A vai ser igual a raiz quadrada de 4, coloco mais ou menos antes. Porque quando eu passo para o outro lado quadrado como raiz, eu coloco mais ou menos antes. Então, ou A é menos 2, ou A é mais 2. Belezinha? Tranquilo? O A pode ser 2 ou menos 2. Perfeito? Ele falou que o A ele pertence aos inteiros, né? E aí, o que acontece? Como pertence aos inteiros, ele pode ser positivo ou negativo. Só que a pergunta dele final é o valor de A ao quadrado mais 2n. Por isso que tanto faz se ele é negativo ou positivo. Fazendo com positivo vai dar o mesmo valor, elevando ao quadrado do que o negativo. Então, A ao quadrado, se eu falar que o A é 2, fica 2 ao quadrado, mais 4 vezes o n, que é 6. 4, beleza? Aí aqui eu botei errado, na verdade, né? 2 ao quadrado, mais 2 vezes o n, que é 6. 4 mais 12. E 4 mais 12 é a mesma coisa aqui, 16. Gloriosa letra A de aprovado. E aí, nós concluímos que eu já fiz a análise da prova, muito difícil, mas que, na minha opinião, cara, essa questão ou a outra, cara, são as mais difíceis da história da matemática da ESA. Tomou o posto do Ziluf, que primeiro era uma questão que só tinha caído na versão de enfermagem, beleza? Então, a questão do Ziluf só tinha caído na parte de enfermagem, ou música, não lembro qual foi das duas versões. Aqui já foi na prova geral e veio capciosa, cara, capciosa. Quer se preparar para a prova da ESA, cara, e conquistar o seu sonho ano que vem? Não olhe para o obstáculo, olhe como você tem que ganhar esse obstáculo, cara. Então, a matemática, ela veio difícil, pode ser que fique esse padrão, você tem que se preparar com o melhor material, por isso meu curso vai estar na descrição, caso você queira aprender a matemática do zero e no nível para resolver essas brincadeiras aqui, belezinha? E comenta, cara, qual que você achou pior, essa ou a outra, ou uma questão que eu não fiz aqui, porque eu fiquei realmente em dúvida de escolher qual era a mais difícil da prova, a gente sempre faz essa brincadeira, né? E ficou meio puxado, né? De tanta questão difícil, qual que era a mais difícil? Comenta aí que eu quero saber, valeu?